Queridos, essa semana eu viajei com a Rafa, nós completamos aí 27 anos de casado, e glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? Tem dado força a ela aí para me aturar, né? Bênção, que o Senhor continue te usando, viu? E te dando muita força, ou melhor, força não, paciência, porque se der força já viu, né? Irmãos, foi um tempo gostoso. Quinta-feira, nós subimos ali para Itaipava, aproveitamos lá quinta, sexta, sábado, um tempo bom, um tempo onde a gente pôde se cuidar, onde a gente pôde investir um na vida do outro. E você que é casado, eu sugiro que você faça isso, porque quando você deposita, meu irmão, na conta bancária da tua esposa, olha, o rendimento é maravilhoso, hein, pastor Wagner? Aí, ó, ainda tem vaga no retiro, hein? Olha aí, ó. Esse tempo foi um tempo de nós renovarmos a nossa aliança. Um tempo onde a gente pôde conversar sobre tanta coisa legal, tanta coisa que às vezes no dia a dia, na correria, a gente não consegue. E hoje, a gente vive em meio a um mundo de alianças muito frágeis. Alianças que, por qualquer coisa, elas são quebradas. Alianças que, às vezes, a gente começa um casamento, já pensando assim, se não der certo, separa. Se não der certo, está tudo certo, cada um vai para o seu lado. Às vezes, até acordos pré-nupciais. Acordos onde, olha, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui vai ser nosso. Mas, ó, se der problema aqui, você sai com isso, eu saio com aquilo, as pessoas já estão discutindo aquilo. Para onde vai? Parte do patrimônio da família. Você que é empresário, você que é empresária, você que tem um estabelecimento, às vezes você contrata alguém para trabalhar contigo, você faz um contrato de trabalho, você fecha ali uma aliança, e às vezes não passa nem do período de experiência, alguma coisa andou da maneira como a pessoa não gostaria, você investiu no RH para contratar, você investiu tempo e dinheiro para treinar aquela pessoa, e aquela pessoa vai te deixar na mão. Quantas vezes nós já passamos por situações na nossa vida, onde alianças foram quebradas, onde pactos foram rompidos, onde situações aconteceram que cada um foi para um lado, e às vezes até machucado. Vivemos tempos onde as alianças são muito frágeis. A Bíblia ela nos mostra várias alianças. Deus ele começou lá no Éden, fazendo uma aliança com Adão e Eva. Ali, aquela aliança foi quebrada por eles. Mais para frente a gente vê Deus chamando Noé para construir uma arca. Ele firma ali uma aliança com Noé. Ele diz para ele o seguinte: Noé, olha, constrói uma arca, porque eu vou trazer uma chuva e eu vou acabar com essa humanidade. Meu irmão, o tempo estava seco, não caía uma gota de chuva. Mas Noé falou assim: eu tenho uma aliança com Deus, Ele me chamou para fazer isso, então eu vou fazer. E ele vai lá e constrói a arca. As pessoas deviam estar passando, orando e falando assim: maluco, olha lá, doido. Para que está fazendo essa arca aí? Agora, meu irmão, quando caiu uma gotinha de chuva, você imagina o desespero de todo mundo. Fala, rapaz, será que esse cara está certo mesmo? Será que ele tem uma aliança com Deus mesmo? Será que é isso mesmo que vai acontecer? E aí Noé começa a entrar lá com a família dele, um monte de bicho atrás, casal de bicho entrando para tudo que é lado na arca. Quando o bicho pegou lá, meu irmão, aí todo mundo viu, realmente, esse cara tinha uma aliança com Deus. E a gente segue a palavra do Senhor, a gente vai vendo Deus fazendo outras alianças, aliança com Abraão. Deus chama Abraão e fala para ele assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou fazer de você um grande homem, o pai de uma nação. E Abraão sai, debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, de uma aliança que Deus estava fazendo com ele. A gente vê Moisés sendo chamado para libertar o povo de Israel do Egito. Moisés vai lá, faz uma aliança com Deus,
vai até Faraó, traz o povo para o deserto, em direção à terra prometida. Na Bíblia nós vamos ver também, Deus chamando vários e vários outros homens, como Davi, por exemplo. Davi, um homem que foi chamado para ser o rei de Israel, ainda jovem, ainda garoto, Deus o levantou para ser um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, como diz a palavra. Salomão foi chamado pelo Senhor, fez uma aliança com Deus para construir o templo. Agora, todas essas alianças que nós falamos aqui, e outras que nós vamos enxergar na Bíblia, elas têm uma coisa em comum: os homens quebraram essa aliança. Todos eles falharam, todos eles caíram, todos eles, em algum momento, violaram essa aliança. E quando eu olho para isso, eu olho para o Novo Testamento, a gente vê Jesus chegando, Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para fazer uma nova aliança, aquele que veio para fazer uma aliança inviolável, uma aliança definitiva, uma aliança eterna, uma aliança que não seria mais rompida. Eu queria que você pensasse comigo hoje sobre a vida de um homem chamado Moisés. Moisés foi um homem chamado por Deus para libertar o povo do Egito. Ele fez uma aliança com Deus, e ele nos ensina, através dessa aliança, alguns princípios. Temos algumas lições aqui na vida de Moisés. Uma pessoa aliançada com Deus, ela é capaz de fazer grandes coisas. Uma pessoa aliançada com Deus, ela é capaz de chegar em lugares que ela nunca conseguiria chegar sozinha. Uma pessoa aliançada com Deus, ela não olha para as circunstâncias, ela não vê o tamanho do problema, ela vê o tamanho da solução. Ela olha e fala assim: o problema é grande, mas o Deus que eu tenho aliança é muito maior. Quando eu olho para a vida do nosso pastor Josué, eu vejo isso. Eu vejo um homem aliançado com Deus, um homem que olha para aquele tumor, ele fala assim: não quero saber disso não, se Deus tiver que me levar, Ele vai me levar. Se essa doença tiver que vir para a morte, eu vou morrer. Um dia todo mundo vai morrer. Se chegou a minha vez, é agora, vamos embora. Um homem aliançado com Deus, um homem que entendeu que a aliança com Deus, ela não depende das circunstâncias. Quantas vezes eu e você quebramos alianças com Deus? Quantas vezes as circunstâncias, elas nos levam a romper alianças com Deus? Quantas vezes nós olhamos para o problema e falamos assim: não, espera aí, ele é grande demais, eu não vou resistir. E aí você vai lá e quebra essa aliança com Deus. Mas hoje você vai sair daqui encorajado, em nome de Jesus, a viver uma aliança com o Senhor, uma aliança inabalável. Esse é o tema da nossa mensagem essa noite, uma aliança inabalável. Abra a tua Bíblia, por favor, lá no livro de Êxodo. Nós vamos ler o capítulo 3. Êxodo capítulo 3. O texto ele diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés, aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, escutado o seu clamor por causa dos seus feitores.
pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: certamente estarei com você. Este é o sinal que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome deles? O que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Isso é o que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Deus também disse a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu tenho observado vocês atentamente e visto o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde fluem leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando no deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todos os prodígios que realizarei no meio deles. Depois disso, eles deixará sair. Eu farei que os egípcios tenham boa vontade para com este povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Olha o que diz isso, irmãos. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas, e as mulheres que viverem nas casas dessas vizinhas, objetos de prata, de ouro e roupas, que vocês porão nos seus filhos e nas suas filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Palavra do Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós lemos a Tua palavra e queremos te pedir que essa semente, Pai, que está sendo lançada hoje sobre o nosso coração, ela possa crescer, ela possa frutificar, em nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, Pai. Amém, Senhor, e amém. Queridos, o texto aqui é um texto longo, ele conta a história de Moisés libertando o povo de Israel. Moisés, um menino que nasceu numa circunstância completamente adversa. O faraó viu que o povo de Israel estava crescendo demais, e ele emite um decreto dizendo o seguinte: todo menino que nascer será morto. Ele manda matar todos os meninos. Nasceu do sexo masculino, mata. Então, Moisés, sua mãe conseguiu escondê-lo, e ela coloca ele num cestinho de palha, à beira do rio, e aquele menino vai descendo ali à beira do rio, e quem é que estava se banhando lá? A filha do faraó. Quando ela vê aquele bebê, e a Bíblia diz que era um bebê bonito, era um bebê lindo, ela fica encantada. E aí aquela serva que estava ali com ela chega e fala assim: olha, se eu fosse você, eu chamava uma hebreia para cuidar dele e amamentar. E aí quem é que vai amamentar? Moisés? Lembra da musiquinha? Quem? Joquebede. Foi lá amamentar.
seu próprio filho. E ela chega lá, amamenta aquele menino, e ela vai começando a dizer para ele assim: olha, você vai crescer, você faz parte do povo hebreu, não esqueça suas origens, não esqueça quem te chamou, não esqueça que Deus tem uma aliança contigo. E aí ele começa a crescer, aquele menino então vai ser criado lá pelo povo egípcio. Ele cresce, se torna um homem, mas sem esquecer de onde ele veio. Um dia ele vê o seu povo sendo oprimido ali pelo povo egípcio. De repente, ele olha o egípcio agredindo um irmão seu israelita. Quando ele vê aquilo, meu irmão, ele mata aquele egípcio. E ele mata e esconde o corpo do cara. Só que a notícia correu, chegou até Faraó. Faraó queria matar ele, ele foge. Ele fugiu e foi viver a vida dele. Casou, constituiu família, estava lá cuidando do gado do seu sogro, Jetro. E de repente, Deus aparece para ele. Ele olha aquela sarça ali, pegando fogo, aquele arbusto. Mas o arbusto não se consumia. Moisés fica intrigado com aquilo. Ele se aproxima, quando ele se aproxima, ele ouve uma voz falando assim: tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Era Deus falando com ele. Deus se revelando a Moisés. Naquele momento, Moisés, quando ouve aquela voz, ele fala: Senhor, fala comigo. E aí Deus começa a fazer uma aliança com ele. Moisés, eu estou te chamando, porque hoje você vai sair daqui, e você vai voltar para o Egito, e lá você vai libertar o meu povo. Eu estou firmando uma aliança com você hoje. Eu tenho uma terra prometida, que eu quero levar esse povo, e você vai ser usado para isso. Meu irmão, eu fico imaginando a cabeça de Moisés. Eu saí de lá, fugi do povo, queria me matar, agora o Senhor está me mandando voltar para o Egito. Que história é essa? Como é que é isso, Deus? Chega lá, você é reconhecido, será que esse povo vai me ver lá? Vai querer me matar? Opa, voltou Moisés, ele esqueceu, mas a gente não. Vamos matar esse cara. Quem bate esquece, né? Mas quem apanha não esquece, não. Imagina a família do cara que morreu, olhando Moisés chegando. Opa, chegou a hora da vingança. Ia querer matar. Mas ele tinha uma aliança. E foi debaixo daquela aliança que ele obedeceu e ele foi até o Egito. Eu imagino ele chegando lá diante de Faraó. Primeiro ele teve que convencer o povo de Israel que Deus havia mandado ele. Depois ele tem que convencer Faraó. Ele chega lá para o Faraó e fala assim: Faraó, o negócio é o seguinte, Deus mandou aqui, eu estou saindo fora e vou levar o povo todo comigo, tá? 2 milhões de pessoas. Imagina, o Faraó chega para ele e fala assim: como é que é o negócio? Você não vai levar ninguém, cara. Não vai levar ninguém. E ali começa a Deus operar um milagre. Quando eu olho para esse texto aqui, eu consigo enxergar pelo menos 4 lições que Moisés ele nos apresenta. Quatro princípios que eu e você precisamos aprender nessa noite, para que a gente viva uma aliança inabalável com Deus. Como ter uma aliança inabalável com Deus? Primeiro princípio: toda aliança com Deus, ela requer renúncia. Olha o que diz lá no versículo 10: portanto agora vá, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés estava lá, vivendo de maneira confortável, conhecia todo mundo na cidade, passeava por ali. Moisés estava lá, sua família estabelecida, tudo bem na vida. Sabe aquele momento quando você chega e fala assim: bom, alcancei estabilidade, agora é voo de cruzeiro, é só manter. E ele chega ali, olha diante daquela situação e fala assim: espera aí, eu preciso renunciar, eu tenho que sair dessa terra, é isso mesmo, Deus? Deus fala: é isso mesmo, sai daí, volta, vai lá para o Egito, eu tenho um desafio para você lá, renuncia a tudo isso que você construiu, porque eu tenho um plano para você libertar o povo de Israel. Renúncia, teve que sair do seu conforto. Eu fico imaginando Moisés olhando assim, falando assim: poxa, rapaz, toda semana eu vou lá na casa do Tiago, passo lá na casa dele, como aquele bolinho de cenoura, com aquela calda de chocolate, tomo meu cafezinho com ele, não vai ter mais isso. Domingo termina o culto, os irmãos vêm aqui para casa, a gente celebra, a gente almoça junto,
À noite o pessoal vem para cá, a gente faz aquele monte de pizza, aquele monte de hambúrguer, a gente come, a gente se diverte, a gente dá risada. Acabou, vou ter que abrir mão disso tudo. Deus está falando, é isso mesmo, Moisés. Você vai ter que renunciar. Você precisa renunciar, porque eu tenho um projeto muito maior para a tua vida. Eu tenho uma aliança com você hoje, e a minha aliança é libertar o povo da escravidão. Quantas vezes Deus quer fazer uma aliança comigo e com você, mas nós precisamos renunciar àquilo que nos impede de avançar. Nós precisamos renunciar a algumas coisas na nossa vida, situações, pessoas, coisas que travam você de viver uma aliança inabalável com Deus. Às vezes nós ficamos presos a situações, a determinadas circunstâncias que não nos permitem avançar. Deus está te chamando hoje para renunciar coisas na sua vida. Deus está te chamando, dizendo para você o seguinte: ei, olha só, eu tenho uma aliança inabalável com você, mas para isso você precisa renunciar a algumas coisas. Para isso eu quero te chamar para você renunciar o adultério, renunciar a pornografia, renunciar às vezes tempo de trabalho. Quantas vezes a gente é envolvido em situações da nossa vida que a gente vive uma roda gigante, desnecessário. Talvez você poderia trabalhar menos e doar mais tempo para Deus. Aí você fala assim: pastor, mas se eu trabalhar menos, eu vou ganhar menos. Não necessariamente, irmãos. Porque Deus, Ele te honra. Às vezes você vai renunciar a algo na tua vida, Deus vai fazer você prosperar de uma forma que você nunca imaginou. Deus vai te levar a viver coisas que você nunca imaginou. Porque Deus não vai te pedir algo que Ele não tenha feito por mim e por você. Eu conheço uma missionária, Helena. Helena fez uma renúncia na sua vida. Eu conheci a Helena há 25 anos atrás. A Helena foi criada com a gente ali no meio da igreja. Helena saiu do Brasil e foi para a África fazer missões numa tribo. Helena abriu mão de um bom restaurante, abriu mão de um bom emprego, abriu mão de uma família, abriu mão dos seus pais. A Helena está solteira até hoje, vivendo lá no campo. Sabe o que é isso? Renúncia. Alguém que entendeu o preço de uma aliança, alguém que entendeu o valor que tem uma aliança inabalável com Deus, alguém que olha e fala assim: tudo isso é muito bom, mas eu quero uma aliança maior com Deus. Helena sai daqui, deixa todo o seu conforto, deixa tudo isso para trás, e ela está há mais de 25 anos vivendo lá na África, falando do amor de Jesus, levando muitas e muitas pessoas a conhecer a Cristo. Renúncia, irmãos. É necessário que você saia daqui hoje entendendo que para você ter uma aliança completa, inabalável com Deus, você precisa abrir mão. Pastor, isso não é fácil. Não é. Quem disse que seria fácil? Não é fácil. Renunciar não é fácil. Você que é casado sabe disso. Você, quando casou, você jogava aquela pelada toda semana. Toda semana. Eram 2, 3 peladas. Saía para pescar com os amigos. Quantas vezes, Léo? 10 vezes, quantas fosse necessária. Hoje você presta conta para alguém. Hoje você teve que renunciar a algumas coisas. Hoje você às vezes tem que renunciar um lazer no sábado para dar uma volta com a esposa no shopping. Eu já vi a esposa cutucando o marido aí. Fala, Deus. Por quê? Renúncia, irmãos. Você fez uma aliança com alguém. Alianças, elas trazem junto consigo renúncias. Quando você faz uma aliança com alguém, você precisa renunciar a algumas coisas na sua vida. Você imagina com Deus. Será que Deus te chamou para você viver uma vida sem renunciar a nada? Ele renunciou à sua glória, Ele renunciou estar com o Pai, por amor a cada um de nós. Ele renunciou.
Ele nos ensina lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é uma renúncia. Negar a si mesmo, negar os seus desejos, negar as suas vontades, por amor a Ele, por amor a uma aliança inabalável. Você pode pensar o seguinte: pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou líder de célula, eu sou líder de ministério, eu sirvo na igreja. Meu irmão, tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso, mas isso não define uma aliança com Deus. Isso não define, isso faz parte de uma aliança com Deus, mas isso não define a sua aliança com Deus. Talvez você pode olhar para a tua vida e falar assim: espera aí, será que eu preciso renunciar a alguma coisa? Deus tem falado comigo sobre isso. Leandro, tem coisas na sua vida que você precisa renunciar ainda. Tem coisas na sua vida, tem algo que para mim é muito difícil renunciar, Deus sabe disso. E eu tenho colocado isso aos pés do Senhor. Falei para Ele, até o final do ano, eu quero abrir mão disso aqui, Deus. Eu coloquei para Deus. É um desejo do meu coração. Por quê? Entendi que Deus está me chamando para uma aliança inabalável. Será que você está disposto a renunciar para servir a Deus? Será que você está disposto a renunciar coisas na sua vida para viver algo que você nunca imaginou com Deus? Será que você está disposto a renunciar determinadas situações na sua vida porque você entendeu que Deus quer te levar aonde os seus braços, onde os seus pés não conseguem te levar? Renúncia, irmãos, elas fazem parte de uma aliança inabalável com Deus. Como ter uma aliança inabalável com Deus? A segunda coisa que nós aprendemos aqui com Moisés: uma aliança inabalável deve ser fundamentada na fé. Olha o que diz lá no versículo 12: Deus afirmou, certamente estarei com você, esse é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Deus, Ele deu uma palavra para Moisés, e Ele disse o seguinte: certamente estarei com você. Fé. Nós precisamos olhar para essa situação. Moisés, ele estava lá, viveu como escravo, matou um egípcio, e Deus está mandando ele voltar. Ele fala assim: Deus, espera aí, o Senhor está me mandando para o ninho de cobra, eu vou ser morto. Mas Deus falou para ele assim: vai. Meu irmão, só alguém com muita fé no coração, só alguém que tem uma aliança inabalável com Deus, que consegue fazer isso. Renunciar e olhar diante das circunstâncias e falar assim: eu tenho fé para avançar, eu vou seguir, porque Deus está me mandando, é Ele que deu a ordem, foi Ele que me chamou, então eu vou. O desfecho dessa história você sabe. Ele chegou lá, falou com o faraó, falou: olha só, eu vim aqui libertar o povo. O faraó se endureceu, e aí Deus começa a mandar as pragas, 1, 2, 3, 10 pragas, até o ponto o faraó fala assim: cara, é melhor liberar esse povo, vai embora. Fé, mas a fé dele não foi só para libertar o povo. Deus tinha falado para ele o seguinte: eu vou conduzir esse povo a uma terra prometida. Então faz o seguinte: quando você for sair, vocês vão sair daqui com provisão, vocês não vão passar pelo deserto sem provisão. Manda todas as mulheres pedirem às suas vizinhas, às egípcias, porque elas lhes darão. E aí começaram a dar roupa, começaram a dar ouro, começaram a dar prata, começaram a dar gado, e o povo começa a sair em direção à terra prometida, cheio de coisa, carregando do Egito, carregando um monte de coisa do Egito. Meu irmão, só Deus para fazer algo desse nível, só alguém com muita fé para viver algo desse tamanho. Você quer viver coisas extraordinárias com Deus? Tenha fé naquilo que Deus tem te chamado para fazer. Agora a pergunta que eu faço para você: talvez você se capacitou, você fez mestrado, você fez doutorado, você fez pós-graduação, você fez MBA, você estudou em Harvard, você é um excelente profissional, você é alguém extremamente capacitado, e você serve na obra do Senhor,
glória a Deus pela sua vida, que bênção, meu irmão. Agora, tira toda a sua capacitação, tira tudo aquilo que você consegue fazer com o seu braço. Olha para a tua vida, sobrou alguma coisa aí? Se não sobrou fé na tua vida, meu irmão, você não tem uma aliança com Deus. Pastor, como assim? É importante você se capacitar, é importante você se formar, é importante você viver tudo isso que você viveu, você ter um currículo amplo, vasto. Agora, meu irmão, pega tudo isso, bota no liquidificador e joga fé, porque aí Deus vai te levar a viver coisas que você nunca imaginou. Porque enquanto você vive pelo teu braço, você está vivendo no natural. Quando você vive pela fé, você vive no sobrenatural. E Deus está te chamando para viver o sobrenatural. Fé é o ingrediente necessário para uma aliança inabalável com Deus. E ao contrário também é verdade. Talvez você pode olhar para a sua vida e falar assim: quem sou eu? Pastor, você não conhece a minha história. Eu fui abusado, eu fui abusada. Eu tenho uma história de abandono. Eu tenho uma história que eu sou uma pessoa que eu ouvi a vida inteira, que eu não seria ninguém, que eu seria um qualquer, que eu não iria dar em nada. E você cresceu ouvindo aquilo te criou muitos complexos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Meu irmão, quando você pega tudo isso, e você coloca a fé, junto com tudo isso, Deus vai te levar a romper com toda essa situação. Deus vai te levar a superar todas as circunstâncias que você ouviu a vida inteira e que te paralisaram. Moisés, ele dá uma desculpa para Deus. Ele fala assim: Deus, como é que eu vou falar lá? Eu não consigo. Minha língua é travada. Aí Deus fala assim: é você mesmo que eu estou chamando. É você mesmo que eu estou chamando, porque não é no teu braço, Moisés, eu estou contigo. A aliança que eu estou fazendo com você hoje, ela depende de fé. Você tem fé, Moisés, para viver isso? Então vamos junto, então vamos avançar. Deus quer ver você se jogar nisso, irmão. Se joga no Senhor, se lança sobre Ele, porque Ele vai te levar a viver coisas extraordinárias. Deus não está chamando para você fazer uma aliança com Ele de qualquer maneira, não é isso. Deus está te chamando para viver uma aliança que não olha para as circunstâncias, que não olha para o tamanho do problema. Tem uma musiquinha que eu gostava muito: não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor, seu imenso amor, eu me guio por Cristo, alegre vou. Deus nos chama para viver uma vida de fé. É você olhar para as circunstâncias e você falar assim: nada pode me conter, nada vai me paralisar, nada, não tem problema, não tem nada nesse mundo que vai me paralisar. Durante a sua caminhada, lágrimas podem acontecer, lágrimas vão descer do seu rosto, lágrimas vão descer do seu rosto. As lágrimas fazem parte da caminhada. O tempo difícil, ele chega. O problema, ele pode até chegar, mas ele não vai te paralisar. Porque você tem uma aliança inabalável com o Senhor. Nós às vezes podemos até pensar: eu preciso resolver algumas coisas na minha vida, pastor. Eu preciso largar algumas coisas, eu preciso deixar algumas coisas. Meu irmão, olha só, renúncia é a primeira coisa que você precisa fazer. Mas às vezes ao longo do caminho, Deus vai mostrando coisas que você vai precisar largar também. Então vai do jeito que você está. Vai renunciando no caminho, vai largando. Mas vai pela fé. Lá em Atos capítulo 8, Filipe, ele estava em Jerusalém, um anjo aparece para ele e fala assim: Filipe, sai daqui, vai para aquele lugar deserto, porque lá vai passar um homem, é um eunuco, um etíope, e você vai falar para aquele homem, você vai pregar o amor de Cristo para aquele homem. Filipe sai então de Jerusalém, vai para aquele lugar deserto, encontra aquele homem lendo as escrituras, e ele pergunta para aquele homem: você está entendendo o que você está lendo? O homem fala assim: como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Filipe entra ali,
fala do amor de Cristo para ele. Aquele homem se converte. Eles olham, tem água, o que impede de eu ser batizado? Filipe vai lá e batiza aquele homem. Aí começa o sobrenatural de Deus. Ele teve fé, saiu de Jerusalém para um lugar que Deus estava apontando. Ele chega lá e vive essa situação, prega a palavra para um homem, aquele homem se converte. E aí o texto vai dizer que Filipe, ele é arrebatado, ele aparece em outra cidade. Meu irmão, você quer viver o sobrenatural de Deus? Então viva pela fé. Um homem aliançado, uma mulher aliançada com Deus, ele vive pela fé. Terceiro ponto, como ter uma aliança inabalável com Deus? Não esqueça a missão que Deus te deu. Versículo 17, prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde fluem leite e mel. Qual era a missão? Eu prometi tirá-los da opressão do Egito. Deus prometeu tirar o povo da opressão do Egito, e Ele usa então Moisés para isso. Moisés sai da sua terra, ele volta para o Egito, sabendo o seguinte: eu já fiz a minha renúncia, eu tenho fé naquilo que Deus vai fazer, agora eu preciso me apropriar da missão que Deus me deu, libertar esse povo. Quando Deus te chamou para fazer uma aliança, Ele te deu uma missão. Qual é a missão que Deus deu para a tua vida, meu irmão? Para que Deus te chamou? Se você pudesse me responder agora, em uma frase, qual é o chamado que Deus tem para a tua vida? Qual é a missão que você tem nesse mundo? Por que você existe? Qual é o objetivo da sua vida? É ganhar dinheiro? É comer bem? É viajar? É se casar? Ter filhos? Isso é muito pouco diante daquilo que Deus quer fazer, porque tudo isso vai passar. Um dia isso tudo vai passar, mas Deus está te chamando para construir algo que é eterno. A tua missão, ela vai construir coisas que vão permanecer por gerações e gerações e gerações. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para uma missão que quando você chegar na eternidade, você não vai nem imaginar. Pessoas vão falar assim: por causa da tua vida eu estou aqui hoje. Você imagina isso? Lá em Mateus tem um texto da grande comissão: portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando. Deus te chamou para falar do amor dele. Deus te chamou para ser Jesus na vida de alguém. Deus te chamou para você transformar a vida de outras pessoas. Deus te chamou para pregar o evangelho. Deus te chamou para uma missão: resgatar aquele que está cativo no pecado, para aquele que vai encontrar uma terra prometida. Deus nos chamou para sermos Moisés na vida de outras pessoas, libertadores. Deus te chamou para você libertar pessoas da escravidão do pecado, meu irmão. Você tem noção do que é isso? Você tem uma missão que vai construir algo na vida de alguém para toda a eternidade. Você pode mudar a eternidade de uma pessoa. Olha o poder que Deus te chamou, olha o poder da missão que Ele tem para você. Olha a aliança inabalável que Ele está te chamando para construir com Ele. Uma aliança inabalável, ela tem uma missão. A missão de Moisés foi dada: libertar o povo da opressão do Egito. Qual é a missão que Deus tem para você? A nossa igreja, a Igreja Batista Atitude, ela tem uma missão: alcançar vidas, salvar pessoas. Por isso que a gente tem igreja espalhada pelo mundo inteiro. São quase 70 igrejas espalhadas, fruto de uma igreja que ama a missão. Uma igreja que entendeu qual é o seu propósito: levar o amor de Cristo. E eu fico encantado quando eu olho para o Instituto Atitude. Eu fico sonhando com o Instituto Atitude. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa igreja, ela entendeu que não é só salvar vidas, não é só apresentar Jesus para as pessoas, mas é também transformar a realidade delas aqui, nesse mundo aqui. A creche, ela está lá, acolhe quase 200 pessoas, 200 famílias que não tinham com quem deixar os seus filhos,
E hoje estão lá sendo assistidas, tomando café da manhã, almoçando, lanchando e saindo de lá de barriguinha forrada para casa. Transformando uma sociedade. Nós temos lá o centro de reabilitação, homens que estavam destinados ao fracasso, não sonhavam mais, entram naquele lugar entendendo o seguinte: essa igreja me devolveu dignidade, essa igreja investiu na minha vida, essa igreja está me trazendo de volta para sonhar, essa igreja está me levando a viver uma aliança com Deus, essa igreja está me levando agora a entender qual é o propósito de Deus na minha vida. E aqueles homens são tratados, cuidados, suas feridas emocionais, físicas. E aqueles homens saem de lá com um desejo no coração, um sonho. Dali, eu tenho certeza, meus irmãos, sairão missionários, pastores, homens de Deus que vão transformar a sociedade através das suas dores. Vão usar as suas experiências para falar o seguinte: agora eu tenho uma missão. Agora a minha missão é resgatar vidas também. Qual a missão que Deus tem para você? Precisamos entender que toda aliança com Deus, ela vem acompanhada de uma missão. Você precisa descobrir qual é a sua. Qual a marca que você tem deixado nas pessoas que vivem do seu lado? Será que, se hoje você morresse, alguém sentiria a tua falta? Será que alguém, além da sua família, sentiria a tua falta? Será que alguém iria olhar para a tua vida e ia falar assim: poxa, fulano era um homem de Deus, aquela mulher, uma mulher de Deus, ela tinha uma missão, ela transformava o ambiente de trabalho, estava todo mundo triste, ela chegava, a alegria estava lá. Aquele cara era o cara que estava na pelada, quando armava uma confusão, ele era apaziguador, ele é aquele cara que trazia paz. Meu irmão, as pessoas precisam olhar para você, elas precisam ver Jesus na sua vida, elas precisam entender que você está cumprindo uma missão que Deus te chamou. Quarto e último tópico: como ter uma aliança inabalável com Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 20, ele diz assim: por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todos os prodígios que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Uma aliança inabalável com Deus, ela tem promessa. Se agarre nas promessas de Deus. Para viver uma aliança inabalável com o Senhor, você precisa se agarrar nas promessas que Deus tem para a tua vida. Porque quando Deus chama Moisés, Ele fala para Moisés o seguinte: Moisés, olha só, eu tenho um desafio, Faraó vai endurecer o coração dele, eu sei, não vai ser fácil, você tem algo difícil para fazer, mas eu estou contigo nessa jornada, a minha aliança contigo será inabalável, nem Faraó poderá resistir a essa aliança. E ele garantiu o seguinte: olha só, você vai para lá, vai libertar o povo, e eu estou te fazendo uma promessa, eu vou cuidar de vocês durante o deserto. Havia um tempo entre a libertação e o chegar à terra prometida. Esse tempo se chama deserto. O povo saiu do cativeiro, permaneceu 40 anos no deserto, até chegar na terra prometida. Mas eles saem de lá com a mão poderosa de Deus sobre a vida deles, trazendo sustento, dando a direção. O caminho era muito mais curto, mas por conta do coração duro do povo, levou 40 anos. Mas durante os 40 anos, a promessa de Deus se cumpriu sobre aquele povo. Ele não deixou faltar nada. Ele continuou mantendo o povo. Ele continuou sustentando o povo. Sabe o que Deus está mostrando para mim e para você? Nós fomos libertos do cativeiro do pecado. Você um dia foi escravo do pecado, assim como eu fui escravo do pecado. Mas Deus, Ele nos libertou do cativeiro. E Ele nos chamou para viver uma terra prometida. Ele tem uma terra prometida para nós. Mas existe um tempo que nós precisamos caminhar até chegar a essa terra prometida. E Deus está falando para você nessa noite o seguinte: ei, fica tranquilo, porque eu tenho promessa na tua vida. Eu vou cuidar de você.
Você não está sozinho. O deserto não é para você morar. O deserto é lugar de passagem. Quanto tempo você vai viver aqui? 100 anos? É pouco, perto de uma eternidade. É pouco. É pouco. Agora, o que você vai construir durante esse tempo? Será que você já entendeu que você precisa ter uma aliança inabalável com o Senhor? Será que você entendeu que você precisa renunciar a coisas na tua vida? Será que você entendeu que você precisa acrescentar o ingrediente da fé? Será que você entendeu que Deus tem uma missão para você? Mas Deus também tem uma promessa. Uma aliança inabalável. Ela tem promessas de Deus para a sua vida. Você faz a sua parte. Você renuncia. Você tem fé. Você realiza a sua missão. E Deus cumpre as suas promessas. É simples assim. Ele faz a parte dele. A aliança dele é inviolável. Ele não deixa de cumprir. Ainda que eu e você possamos falhar, Ele não falha. A palavra de Deus está recheada de promessas. Mais de 8.000 promessas são escritas na palavra de Deus. Será que não tem nenhuma que sirva para você? Tem promessa lá que está com o teu nome. Deus escreveu o teu nome e falou assim: ó, essa é para você, João. Essa é para você, Tiago. Essa é para você, Daniel. Essa é para você, Diego. Essa é para você. Essa é para você. Essa é para você. Está teu nome escrito lá. Toma posse. Deus tem promessas para a tua vida, irmão. Deus tem promessas para essa vida e para a eternidade. Nós precisamos tomar posse dessas promessas. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vá para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, Abraão. Abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Ele fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão já era velho. Abraão recebe essa palavra, ele entende essa palavra, ele fala assim: Deus, é para mim, então vamos embora. Ele pega a sua esposa, estéril, para sair daquele lugar, para viver as promessas de Deus para a sua vida. E Deus faz de Abraão o pai de uma grande nação. Até hoje, o povo de Israel está aí. Até hoje, o povo de Israel resiste. Até hoje, descendência de Abraão, povo escolhido. Até hoje, Deus tem promessas sobre esse povo. Irmãos, Deus tem promessas na sua vida. Deus sempre tem promessas para aqueles que têm aliança com Ele. Se você tem uma aliança com o Senhor, existe promessa para a tua vida. Você cantou aqui: circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Isso precisa ser uma realidade na sua vida. Os problemas não podem te afastar de viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Nada pode deixar com que você não viva as promessas que Deus tem para a tua vida. Não importa as circunstâncias, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da sua dor, não importa. Às vezes a gente precisa botar a nossa dor no bolso. 2 anos atrás eu perdi meu filho. Falei isso aqui já algumas vezes, e eu vou repetir isso várias vezes, porque em algum momento Deus falou para mim o seguinte: ei, olha só, Leandro, está na hora de você botar sua dor no bolso, porque eu tenho promessas na sua vida, e essas promessas, elas vão se cumprir. Agora você precisa tomar posse. Irmãos, não desista das promessas que Deus tem para a tua vida. Deus está te chamando para ser um líder de célula. Seja um líder de célula. Deus está te chamando para servir no Kids, sirva no Kids. Deus está te chamando para servir na recepção, sirva na recepção. Renuncie. Às vezes você vai precisar renunciar um final de semana de sol, um final de semana na praia,
para servir, glória a Deus. Lembre o seguinte, enquanto você renuncia a algo para Deus, Deus está fazendo com que as promessas dele se cumpram na tua vida. Mas sirva, se envolva com a obra do Senhor, se envolva com Deus da obra, se envolva, fale para Ele assim: Deus, eu quero viver isso, eu quero viver, eu quero ser um homem segundo o teu coração, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. Viva as promessas do Senhor na tua vida.